EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e para todo mundo através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir conosco aqui, mandando sua sugestão e debatendo as notícias com os nossos convidados. Nessa segunda-feira, dia 17 de junho, todo mundo de ressaca aí do final de semana, né, Fabião? Fabião agora é o Fábio da direita, Hoje, para variar, estou à direita do Gurgel. Seja bem-vindo, Fábio. Fábio Arruda. Obrigado, boa noite. E essa revista aí tá sucesso total? Putz, tá. Eu sou suspeito para falar. E amanhã, a TVI é parceira sempre, né, Gurgel? Amanhã, na Neta Bueno. O que você vai fazer amanhã, Nanita? Uma batata top. Ah lá, tá vendo? Então, quem quiser acompanhar amanhã, logo depois do Jornal Cidade Livre. Exatamente, amanhã. Pode ficar ligado na Neta aí, que a top... Bom, para mim, no meu ponto de vista, definitivamente, a revista de Itapetininga. Você já gravou? Já gravei. Não perdi de comer a batata. Fábio Coelho, seja bem-vindo. Pois é, eu também agora fiquei com vontade. Fiquei com fome agora. Assistam, é uma honra estar aqui de novo, estamos à disposição aí, as ordens, e principalmente por estar junto com o Fábio aí, que é um grande amigo. Nessa segunda-feira, onde movimentos populares invadem o país, né? Nunca imaginei que fosse ver isso na minha vida, bem na época da Copa das Confederações, ninguém está nem aí para futebol, todo mundo comentando as manifestações em São Paulo, milhares de pessoas. Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo com uma amiga nossa que está lá no Largo da Batata, em Pinheiros, e vai debater conosco, vai trazer as informações do que está acontecendo lá, se há truculência policial, se os manifestantes estão depredando, enfim, essa não poderia deixar de ser a nossa primeira notícia do dia. Governo de São Paulo se compromete a respeitar trajeto e não usar bala de borracha. Integrantes do movimento Passe Livre, que pedem a revogação do aumento da tarifa dos transportes públicos em São Paulo, disseram que o trajeto da manifestação marcada para as 17 horas desta segunda-feira no Largo da Batata, zona oeste de São Paulo, só será informada a polícia no momento do ato. Mas mesmo assim, a Secretaria de Segurança Pública se comprometeu a respeitar o caminho escolhido. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que vai acatar o trajeto que será definido por nós durante o ato, diz Maiara Vivian, integrante do movimento Passe Livre, após deixar a reunião desta segunda-feira com o secretário estadual de Segurança Pública, Fernando Grella. Então, essa manifestação já está acontecendo lá em São Paulo, o povo já está nas ruas. E o que você acha dela, Fábio? Eu acho que eu estou lá, eu deveria estar lá, né? Deveríamos, pelo menos, não sei quantos estão lá, mas considerem mais um, porque também eu gostaria de estar lá. Fábio, e essa questão? Eu acho super importante, eu acho que deve ter, eu acho que o nosso povo tem que se manifestar efetivamente. Eu só sou contra os excessos das duas partes. Eu acho que tem gente muito aproveitadora, até para fazer baderna nisso. E esse é o grande risco. Isso tem que ser punido, não com truculência, mas com a lei. Eu acho que o que deve acontecer é a manifestação pacífica e ordenada. O que não pode acontecer é você ter baderneiros que usam dessa manifestação para poder extravasar a sua fúria diária e aí quebrar as coisas e tal. Mas eu acho válido e pelo que nós estamos vendo, está no país inteiro quase, ou pelo menos nos grandes centros tá também, né?
Até aqui, acho que hoje... Até aqui terá. Exatamente. Fábio, o que você acha que aconteceu para a mídia mudar a posição dela em relação aos manifestantes? No primeiro momento, hoje é a 5ª manifestação, o grande ato aí, contra o aumento das passagens em São Paulo. No primeiro momento eram os baderneiros, os vândalos, que a polícia agiu corretamente. Depois parece que essa história mudou um pouco e passaram a criminalizar mais a atitude da polícia do que dos manifestantes. Você enxerga dessa forma? Enxergo um pouco, sim, Gurgel. É semelhante ao movimento Diretas Já. Não sei, telespectador, lembra que a Globo foi a última a perceber que estava havendo um movimento pelas diretas. O que está demonstrado que esse movimento é de revolta da sociedade, como o Fábio bem lembrou, em diversas capitais. Então, quer dizer, não se pode definitivamente isolar o assunto à capital de São Paulo por causa da tarifa dos 20 centavos a mais. Eu vejo que é a sociedade se revoltando. Eu acho que a sociedade está com alguns indicadores, vamos dizer, a sociedade está doente e ela está se manifestando. São Paulo, capital, particularmente, eu observo que lá você tem um prefeito do PT, que estava em Paris quando começou, um governo Alckmin do PSDB, que descobriu que o movimento é político. Que também estava em Paris, né? Então, Os dois estavam em Paris. O movimento é definitivamente apartidário, o que é muito bom. O que é muito bom. E não tem líderes, né? E não tem líderes. Fazem questão de deixar claro que via não há... Facebook, as pessoas se organizam, eu vou, você vai também, cada um chama, e não tem líder. Agora, é contra o que essa manifestação? No meu entendimento, e por isso, pelo menos é o motivo pelo qual eu estaria em qualquer uma delas, na de Itapetininga, na de São Paulo, na de Brasília, na de Belo Horizonte, na do Rio de Janeiro, é contra a corrupção, é contra a injustiça, é contra a alta tributação do governo. Eu acho que é para arrumar a casa. Eu acho que a sociedade brasileira, o Brasil acorda, como dizem alguns manifestantes, o Brasil está acordando para arrumar um pouco a casa. A gente, historicamente, aí saiu de uma ditadura. Hoje a gente vive um estado de liberdade, eu acho que isso é inegável. Só que a casa está bagunçada, é preciso organizar a casa, é preciso organizar. O Estado precisa servir melhor à sua sociedade. A judiação que eu acho que nós temos nisso é que nós temos poucos meios constitucionais para mostrar o que a gente está querendo. Houve, quando foi naquela época do Collor, houve um processo de impeachment em tramitação na Câmara, daí os caras pintadas invadiram para poder mostrar. O povo quer que esse cara saia. Hoje, como não tem nenhum meio constitucional para poder brigar em cima disso, essa manifestação, embora muito grande, legítima e muito boa, o meu receio é isso, sem uma liderança, ela se perde no vazio, na minha opinião, se não tiver meios constitucionais para fazer com que isso seja efetivamente alterado. Porque assim, a gente mostra que não está querendo, que está contra essa coisa que corrói a sociedade, que roubalheira, não tem partido, não tem sigla, não importa. Mas eu acho que só isso ainda é muito pouco. Nós estamos no começo da nossa manifestação democrática. Acho que nós vamos ter muito tempo ainda para crescer nisso. Fábio, essa questão, antes a gente via, era muito mais difícil você conseguir reunir a população, talvez há 20 anos atrás, aí, que era dominada o veículo de informação no Brasil, ele era mais... ele era mais manipulável, vamos dizer assim. A internet vem para quebrar um pouco esse paradigma? Totalmente, eu acho que está sendo ótima. O Facebook, essas mídias sociais, Twitter aí, são espetaculares, porque elas estão efetivamente mostrando que conseguem fazer a movimentação e a regimentação de gente que pensa dessa mesma forma. É muito importante, eu acho democrático, muito válido, e acho que nós estamos dando, na verdade, um exemplo para outros países. Quando as manifestações, tirando esse caso isolado que houve aí, lá de machucar a gente, com bala de borracha, que pode até matar, que já foi visto e tal, tirando isso, nós estamos dando uma demonstração, principalmente hoje que nós estamos vendo aí, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Brasília. Paulo, manifestação pacífica, está todo mundo quieto, ninguém tá fazendo nada. Se fosse numa Síria, já estava tendo morte lá, tiroteio e tal. Acho que é muito importante. Fábio, você acha que os governantes aprenderam a trabalhar num país democrático, com um país democrático? Ou o autoritarismo é mais fácil para eles?
O autoritarismo é mais fácil, lógico, mas o que precisa arrumar a casa, Gurgel, é assim, porque você fala do governo. O governo somos nós, né? O Estado democrático de direito definitivamente está implantado, eu não vejo dúvida nenhuma sobre o processo eleitoral, de sua transparência e liberdade. Só que a gente saiu da ditadura militar para uma ditadura econômica. Então, assim, os governos, Gurgel, definitivamente foram eleitos. Eu não questiono a legalidade do processo eleitoral. Só que é definido pelo poder econômico. Então, assim, os prefeitos, os governadores e a presidente foram eleitos num processo que eu acho que é legítimo. Só que o poder econômico influencia demais no processo eleitoral. Então, não que não seja legítimo o governador Alckmin, o prefeito de Fiore ou a presidente Dilma. É que é preciso que as instituições fiscalizadoras funcionem melhor. Tá? Então a gente discute aí, Tribunal de Contas, o problema contra as Copas, aí, a Copa da Confederação, Copa do Mundo, no meu entendimento, eu não sou contra a Copa, muito pelo contrário, eu acho que é uma das maiores vitrines para o mundo aí. É que um estádio de futebol estava previsto para custar 800 milhões e está custando 1,2 bilhão de reais. Enquanto o nosso hospital regional continua capengando, enquanto os postos de saúde continuam capengando, enquanto o sistema educacional no âmbito do Estado, por exemplo, de São Paulo, é uma piada. É uma piada. Quer dizer, falta recurso e, no entanto, a corrupção é que estraga a Copa do Mundo, não é a Copa em si. Então, quer dizer, a democracia está aí, agora é preciso arrumar a casa. Fazer com que a fiscalização funcione, os tribunais de contas deixem de ser tribunais politizados, que são, para serem tribunais fiscalizadores de verdade. Fábio, nem o prefeito Haddad, nem o governador Alckmin abrem mão dessa taxa de tarifa de R$ 3,20, dizem que não vão trabalhar para reduzir, está tentando informar que foi abaixo da inflação e tudo mais. Você acha que isso tem a ver com o financiamento particular de campanha e as empresas de ônibus podem ter dado dinheiro na campanha desses dois indivíduos? Eu acho que é um risco que isso aconteça. Agora, o que eu acho mais importante é que, eu não lembro onde eu estava lendo, que estava falando o seguinte, então abre as contas e mostra quanto custa o transporte público em São Paulo. Abra essas contas e mostre quanto que custa para você ter um transporte com excelência em São Paulo. Por quê? Porque fica assim, mas eu estou subindo abaixo da inflação. Tudo bem, está certo. Contabilmente é justificável. Agora, quanto que custa na realidade esse transporte? É isso que a gente precisa saber. E não está sabendo. Se ir de 3 para 3,20, obviamente que não é uma coisa muito absurda. Não é nada fora do comum, embora isso pese no cômputo geral de 30 dias. O cara vai e volta, pega vários ônibus e tal. Mas abre essas contas e mostre, então, quanto que as empresas ganham com esse transporte. Porque 3,20, tá bom, não é muito caro para nós, pode não ser tão caro assim, mas para quem vai lá e enfrenta o dia a dia, pode ser muito puxado esse valor. Agora, quanto que a empresa ganha para isso? Principalmente para dar aquele nível que tem de transporte público, que, na minha opinião, é sofrível. Sofrível. Você vai para grandes centros em outros países, aí é impressionante, pô. Ainda mais São Paulo, capital, que o cidadão pega 2, 3 ônibus para ir, trem, mais metrô para voltar. Então, quer dizer, mas, Fábio, concordando com você, é o lobby das empresas de ônibus. Né? São Paulo está dominado por pouquíssimas empresas de transportadoras. Então, quer dizer, falta transparência no processo, sim. Pode ter vínculo eleitoral? Até pode. Mas o fato de estar dominado com poucas empresas transforma num lobby aquilo de difícil aceitação por parte da população, né? O movimento Passe Livre, que organiza lá as manifestações de São Paulo, na verdade é um movimento que não é só pelos R$3 anteriores, mas sim pelo Passe Livre. Catraca livre, que todo mundo possa andar de ônibus em São Paulo gratuitamente. O Haddad disse que para se tornar o Passe Livre em São Paulo gastaria R$6 bilhões. Aí o movimento fez um cálculo que se fosse gastar R$6 bilhões para todo mundo andar de ônibus de graça em São Paulo, o valor da passagem seria R$ 1,64. Eu vi. E por que R$3,20? É lucro? É o dobro. É o dobro.
Eu acredito que sim, é lucro, é investimento Não é melhor municipalizar e cobrar 1,64? nos ônibus. Agora, falta política pública de transporte, né? Tem que abrir metrô. O metrô é muito mais econômico, muito mais barato. Não pega trânsito. Não pega trânsito. Por que não, é limpo, né? Limpo. Transporte limpo. Rápido. Por que não sai isso? Por causa do lobby das empresas de ônibus. A logística também, né? Se você for ver, pela ferrovia e pela hidrovia, nós não íamos ter tanto acidente com morte, nós não íamos ter esse custo tão alto de qualquer tipo de mercadoria que sai daqui. O quanto vai de diesel, o quanto vai de pedágio. Se fosse pela hidrovia ou pela ferrovia, você leva muito mais quantidade por muito menos valor. Dono de posto de gasolina ia passar fome. Nossa, ia morrer. Então, quer dizer, é esse o lobby forte. Infelizmente, nós temos aqui uma meia dúzia de 10 ou 20, como a turma fala aí, que mandam em alguns pontos onde pega o dinheiro público. E, infelizmente, é assim. A mídia, assim. Nas construtoras é assim. Sim, infelizmente. Então, é isso que precisa quebrar. Eu acho que eu sou contra passe livre, tá, Gurgel? Gratuito? Acho que não, porque aquilo tem custo, Impossível, né? Tem custo. Sou contra o passe livre aí, da mesma forma que eu sou contra uma série de bolsas aí que o governo do PT, inclusive a Bolsa Crack. Mas então não deve ser livre no sentido gratuito, mas que tem que ter transparência. O problema é a concentração de renda, é a concentração de poder em meia dúzia de 10, 12 empresas aí E a de especulação transporte. imobiliária no centro de São Paulo, que cada vez leva as pessoas mais para a periferia, não é um problema também? Lógico que é um problema, lógico que é. Urbana também? Também é, não tenha dúvida. Como Itapetininga agora no mais centro, na periferia. também, aqui em Itapetininga nós temos um mal péssimo agora, que é um mal péssimo, é até esquisito dizer, mas assim, uma coisa que é clara de ver, o centro está virando de estacionamento. O cara que tem uma casa de 10 por 30, Derruba. quanto ele paga de IPTU numa casa com, sei lá, 280 metros quadrados de área? Ele paga, vamos supor, 3, 4 mil reais, porque é no centro. Tá? Ele joga essa casa abaixo, não constrói nada, fica o lote livre e ali ele cobra 4 ou 5 mil reais por mês de um estacionamento. Isso. É o que está acontecendo. Quer dizer, é muito mais prático que o cara faça isso. Com 3 ou 4 mil, ele mesmo sai daquela casa dele e loca uma casa ótima por 1.500, 2.000, ainda sobra 2 para ele por mês. É péssimo isso. Nós estamos vendo o centro ficar velho, feio e sujo e hoje virar estacionamento. A sujeira, aliás, a sujeira Delícia, aquela praça. a de se convir aí é característica da cidade hoje, né? Nossa, A sujeira pública É um está... problema de mobilidade urbana. total. Repensar a infraestrutura das cidades, não só de Itapetininga. Plano diretor que o cara está Principalmente em falando São aí. Paulo. Vamos para a próxima notícia. Atos contra o Estatuto do Nascituro acontecem em todo o Brasil. Porto Alegre e pelo menos outras 15 cidades do Brasil terão protestos contra o Estatuto do Nascituro neste sábado. No que passou, já teve então, né? O projeto de lei que tramita no Congresso Nacional é considerado um retrocesso ao direito das mulheres por dar absoluta prioridade aos direitos do embrião. A proposta pode ser interpretada como a proibição do aborto mesmo em caso de estupro, risco de vida para a mulher e fetos anencéfalos que estão previstos na Constituição. O Estatuto propõe a chamada Bolsa Estupro para casos de gravidez de vítimas de violência sexual. De acordo com o projeto, quando o agressor for descoberto, deverá assumir a paternidade, pagar a pensão e não ter direitos negados sobre o filho. Caso o estuprador não seja encontrado, o Estado garantirá auxílio para a mulher grávida. Também está proposto que o aborto se torne um crime hediondo, além da criminalização da incitação do aborto. O texto foi aprovado na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados e agora precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de ir ao plenário na Câmara. Só depois seguirá para o Senado. É inconstitucional esse estatuto? Eu acho absurdo. Pode ser que não seja inconstitucional, mas eu acho absurdo. É um extremo de um absurdo. Pense o seguinte, o fato de você pôr um crime como crime hediondo, por um acaso, diminuiu a criminalidade? Não vai resolver nada isso. Você quantificar esse crime ou qualificá-lo como crime hediondo não vai mudar nada. O crime vai continuar do mesmo jeito, principalmente com a manifestação do STF de que mesmo caso de crime hediondo tem progressão de pena. Isso a gente deve ao Carlos Aires Brito quando ele entrou no STF, ele mudou a ótica. Mas foi muito bem feito. Só que
O estuprador, você acha que ele assume algum filho e paga a pensão? O cara que está preso ou vai sair ou vai voltar, ou é um cara que tem desvio de personalidade, é uma doença, você acha que o cara vai dar bola para eu sou filho de alguém e tal? Eu vi hoje lá pelo UOL, eles estavam falando nisso, e eu vi uma manifestação de uma moça dizendo, eu sou fruto de um estupro. Se eu pudesse, eu não estaria viva, porque eu sei o quanto eu faço com que a minha mãe sofra de me ver todo dia. Ela tem seus 20 e poucos anos de idade, tem até a foto dela na UOL. Ela dizendo isso. Eu sei o quanto eu faço com que a minha mãe sofra de me ver, porque ela sabe que eu não sou fruto de nada que teve efetivamente um bom sentimento, um amor e tal. Então ela falou, se eu pudesse, eu estaria morta. Se fosse para mim, eu ia dizer, eu não quero viver. Fábio, você acha que há um bloco conservador no Brasil que quer retroagir algumas coisas que já estão sedimentadas? Eu acho que isso daí não passa de um paliativo para a doença maior. Tá? Eu acho que a sociedade precisa se organizar melhor, o investimento em educação tem que ser muito melhor, ou seja, evitar essas situações que levaram ao estupro. Tá? Outra coisa, a questão do aborto definitivamente não deve ser vista sob a ótica religiosa. Tá? Eu defendo que a decisão tem que ser da mulher. Tá? Porque as circunstâncias são inúmeras. Você é a favor do aborto? Eu sou a favor da decisão estar na mão da mulher. Ela se determinar o seu corpo. Ela que sabe a circunstância, é difícil de prever em lei como que a mulher tem que agir, até porque as consequências são da mulher. Nesse caso aí que o Fábio falou, quem vai sofrer as consequências é ela. Então, olhar essa ótica de forma emocional ou religiosa é fácil porque é sempre com a mulher dos outros. É fácil falar isso quando você é homem, né? Exatamente. Thaís Maria está lá no protesto em São Paulo, vamos ver o que está acontecendo. Oi, Thaís. Thaís. Alô? Oi, Thaís, como que está aí o protesto em São Paulo? Gustavo, eu não estou conseguindo te ouvir. Você só está ao vivo no programa. Está ao vivo? Pode falar. Eu não estou conseguindo te ouvir, porque está muito barulho aqui, mas está tudo na paz, está tudo legal, está impossível de ouvir mesmo. Maravilha, Thaís. Obrigado. Então, vamos ver se a gente consegue voltar com você no final do programa. Maravilha. Alô? Vamos ver se a gente consegue voltar com você no final do programa. Alô? Ela não vai ouvir, Não vai ouvir. Não vai ouvir. Deve ter umas 50 mil pessoas gritando no ouvido dela, Mas, não vai ouvir. se eu bem entendi, ela falou que está tudo na paz, Tudo né? bem, tudo tranquilo. Maravilha. Tranquilo. Não, Prova de democracia. o principal, né? Que a polícia hoje não se exceda nas suas atuações. Fábio, e essa questão do aborto? Pois é, eu acho bem complicado isso, porque, assim, eu acho que quem tem para que definir também é a própria mulher. Isso eu acho que o Fábio está correto. O meu receio é pela cultura da população de mais baixa renda, fica fácil fazer, eu estou grávida, eu vou tirar. Porque, infelizmente, vai esbarrar numa questão cultural. Vocês perceberam, não sei se vocês viram, eu não sei se foi pelo site do Terra, do IG, algum deles que foi, que aumentou 70%, não, saiu na Isto É. Aumentou 70% o número de jovens usando a pílula do dia seguinte. Mostra o seguinte, olha, vai proliferar de gente aí, porque tem bolsa estupro, porque tem bolsa não sei o quê, porque tem bolsa não sei o quê. Vamos fazer filho que depois, se não quiser... Não, esse aborto, sou absolutamente contra. Aí é que é o perigo. Absolutamente eu contra. Eu acho que o grande risco é esse. Por isso que eu acho que nós vamos esbarrar numa questão cultural ainda. A gente tem que incentivar a prevenção e principalmente a educação da população de mais baixa renda. Isso. Eu falo isso em sala de aula. Infelizmente ou felizmente, a questão está na mão da mulher ainda. É muito fácil você perceber isso. Lógico que nós não temos como voltar a 50, 60 anos atrás. Mas veja como é que era uma letra de uma música, sei lá, há 5, 6 décadas atrás. E veja como é a letra de hoje. Cachorra, despreparada, papinha, né? Então, assim, elas estão se vilipendiando e estão aceitando isso. Como é que uma mãe que com 14 ou 15 anos de idade fica grávida vai achar ruim de ser vó com 28?
e bota no YouTube uma netinha com 12 anos de idade abaixando até o chão. É uma questão, infelizmente, cultural. E olha, eu acho que se o governo não trabalhar fortemente nessa questão de cultura do povo mais simples, vai virar uma proliferação de gente. Vou apimentar o debate. E essa questão do funk descamba a sexualidade, Fábio? Oh, super descamba, super. Eu acho sim. Eu acho que, com alguns fios de cabelo branco já, é preciso segurar um pouco. Eu acho que descamba sim. O Fábio levantou o seguinte, ele disse que tem que informar as classes menos favorecidas dos métodos contraceptivos, no caso, para evitar. Mas o maior índice de número de abortos no Brasil é na classe média alta. Porque tem como pagar a clínica, né? Porque tem como pagar a clínica. Os que não tem, Quem não tem dinheiro morre. agora que vai ter bolsa, estudo. Ou fica tomando, exatamente, fazendo aborto clandestino, tomando remédio. O Estado que cuida, o Estado que cria. Fizeram outro levantamento seguinte, se todas as mulheres que fizeram aborto nos últimos 10 anos fossem presas, não teria penitenciária para suprir a demanda. É uma questão policial ou é uma questão de saúde pública? É uma questão social, né? Comportamental, né? Policial, em hipótese alguma. E de saúde pública no sentido de formação da população. Eu acho que precisa... Os clandestinos, o risco para a mulher também. Isso é assunto policial, né? Isso aí não tem dúvida. O contrabando de remédio que é utilizado, esses médicos que fazem isso de forma clandestina, esse é assunto de polícia. Mas antes disso, eu acho que tem que trabalhar na formação, na educação. Tem a ver com o funk? Tem a ver com esse excesso de liberdade que eu acho que a gente está. Um estímulo que a mídia tem feito exagerada para o consumo de bebida. Tá? Então, é normal, olha, esse final de semana, você passa ali na frente das baladas ali, são crianças de 13, 14 anos que não tem jeito, assunto policial. Vai no supermercado, compra o tubão de refrigerante lá, enche com uma garrafa de pinga que custa 3, 4, 5 reais. E o consumo de bebida por crianças de 13 anos é exagerado. O Conselho Tutelar faz de conta que existe. Fábio, na década de 70 não tinha isso, não? E eu acho que drogas e não, lógico que tinha. Inclusive, você pegar os outros movimentos, né? Teve aí o Woodstock pela liberação, né, da sexualidade. Eu só acho que assim, a sociedade naquela época, pelo que eu me lembro e pelo que eu estudei e li até hoje, ela tinha uma visão diferenciada lá de família. E é super polêmico falar nisso, mas ela tinha uma outra visão. Era visto de uma outra forma. Você quando ia num baile no Clube Venâncio Aires e você ficava para poder tirar alguma menina lá para dançar e ela ia falar não para você, era a maior vergonha. Hoje, imagine, ela não fala não, ela vem buscar você e ainda paga para o motel depois. Quer dizer, infelizmente, essa questão da desqualificação de uma relação humana. E se vocês forem puxar, vocês vão ver grandes autoridades, sociólogos, filósofos falando nisso. O professor Mário Sérgio Cortella fala isso. Ele diz que nós estamos vivendo uma geração miojo, tudo em 3 minutos. A gente tem fama por 3 minutos, você gosta por 3 minutos, você não gosta depois de 3 minutos, você já separa, você casa, você larga. Antigamente incentivava-se mais o vamos até onde dá. Hoje não, deu, não deu. O que importa é ser feliz. É o momento. É a ditadura da felicidade. Eu tenho que ser feliz independente de qualquer coisa. Aí eu posso roubar, eu posso matar, eu posso estuprar, eu posso corromper, eu posso ter 100 mulheres, não tem problema nenhum. O que vale é ser feliz. Posso ler um trecho que saiu publicado na revista Top que reflete, a autoria não é minha, mas reflete exatamente o meu pensamento. Com o passar dos anos, a família foi se modificando para se adaptar ao mundo moderno e foi perdendo a sua função de servir como norte. Hoje, os pais pensam que tem que ser amigo dos filhos e, portanto, permissivos. Tá? Então, eu acho que tem que retroceder um pouco. Acho que tem que pensar um pouco em ética, em moral, em família, tá? Não se aproxima de TFP, nada não. Mas esse é um pouco mais... É conservador o Fábio aqui. Um pouco mais... Mas eu acho que tem que ser, Gurgel, tem que ter um pouco mais de ambiente de família. Fábio, a gente não evoluiu. Hoje eu estava vindo para cá de carro, eu falei assim, putz, a gente vive hoje num país mais sério.
É mais sério, as coisas são mais... Não sei, isso são é mais sério, né? Eu digo assim, tem mais amplitude as coisas, a informação é uma ferramenta interessante. Antes a gente ficava meio escravo de algumas coisas, não ficava? Mas a oposição da escravidão é a liberdade. E a gente vive, sim, um momento de plena liberdade. Mas eu não sei se de seriedade, Gurgel. Eu acho que as famílias têm que ter um pouco mais de ética, respeito, pai e mãe, sabe, um pouco mais de objetivo a longo prazo. Hoje, do ponto de vista econômico, a gente vive praticamente uma situação de pleno emprego. Ninguém está desempregado. Aqui tem até déficit de emprego. Déficit de emprego, exatamente. Ninguém mais passa fome, graças a Deus, né? O Brasil não tem mais um problema de fome. Não tem mais um problema de frio. Ninguém está nas ruas aí passando frio em comparação com o que já foi. Sim. O que falta? Falta um pouco de educação para o povo. Um pouco mais de moral, um pouco mais de patriotismo, um pouco mais de união familiar, um pouco mais de conservadorismo, um pouco menos de funk, entendeu? E, Fábio, se isso é ser TFP, eu sou então. Porque, isso. Porque eu acho o cúmulo. Eu acho o cúmulo que você não dê bola para o hino do seu país, você não respeite um professor isso. de uma escola. Eu acho como nós somos bons alunos. Eu fui péssimo aluno, mas eu nunca desrespeitei. Nossa, eu fui péssimo aluno. Vocês mesmos professores eu fui péssimo aluno de comportamento, mas eu nunca desrespeitei uma professora. Eu era muito bagunceiro, mas eu nunca desrespeitei. Quando ela falava, acabava. Não tinha jeito de eu contrariá-la, porque lá, tanto é que ela era dona, ela não era tia. Tia quem é? Tia é irmã da minha mãe, ela não manda em mim. A minha dona é minha dona, ela manda em mim. Dona, Era diferente, então eu acho assim, acho que tem que voltar a alguns valores e não estamos falando em preço, tem uma diferença muito grande nisso. Eu acho que a grande confusão hoje é essa. É falta de valores. Falta totalmente ela de valores. Até porque, eu não sei se vocês lembram dele, mas aquele Laerte médico, aquele Laerte Vieira Pires, ele, em sala de aula ele falava isso. Pai e mãe é arco e flecha, é arco, o filho é flecha, você dá o norte para o filho. Mas você tem que dar o norte para o filho. Eu não tenho que ser amigo do meu filho. Eu amo desesperadoramente, dou minha vida por eles. Mas não é por conta disso que ele tem que chegar para mim e falar, ei, paizão, e dar um tapa na minha cabeça. De jeito nenhum, se ele fizer isso, eu quebro ele. Imagine, não tem a menor dúvida disso. Eu acho que o que falta é isso, é respeito. A minha mãe hoje, com a mesma idade que eu tenho, se ela me der uma dura, eu fico quieto, brigo muito com ela, mas eu fico quieto. A hora que ela fala grosso, eu fico Doutor quieto. Alessandro Vieira de Paula, juiz de direito, fora dessa, filho do Ivan. Necessidade de formação moral, valores familiares, suporte religioso e, principalmente, exemplo por parte dos pais. Maravilha. Vamos aos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos Itapetininga depois de uma discussão acalorada aqui no intervalo. Não, brincadeira. Continuou. Os Fábios hoje aqui são pessoas respeitadas. Notícias de Itapetininga, Correio de Itapetininga nas bancas. Esqueci de agradecer. Sexta-feira fui substituído brilhantemente pelo meu amigo Vitor Oliveira, que fez o programa. Eu não assisti, mas prometo, Vitor, que olharei no Facebook. Obrigado pela sua colaboração aqui com o Jornal Cidade Livre. Tenho certeza que apresentou com brilhantismo. Correio de Itapetininga de sexta-feira com muitas notícias aqui na cidade, mas antes eu vou perguntar para o Fábio qual reportagem interessante que as pessoas vão conseguir
que vale a pena comprar a Top. E qual que é o valor da Top de mercado? R$5. R$5, tá Mas vendo? para o telespectador da TVI é de graça. Tá vendo? Só passar aqui e pegar, tem um caminhão encostado ali Tem na porta. uma carreta aí. Tem uma carreta. Posso dar o telefone lá para as Claro, pessoas ligarem? claro. Ou é só ligar lá na Comarc, 3537-1920. Fala que você é telespectador da TVI, que a gente manda entregar. Eu acho que a matéria principal aqui, Gurgel, é a que fala que tem a ver esse contexto que a gente está falando, que é o problema das drogas Essa é em do Fábio? Itapetininga. Presente? Isso. Essa é a presente do Fábio. Trouxe para vocês. O assunto da dependência química em Itapetininga está muito sério. Tá? Eu falo do Conselho Tutelar porque eu estive lá visitando. Tem pedido de internação para criança de 11 anos de idade dependente de droga. 11. É uma criança, 11 anos de idade. E existe Cracolândia em Itapetininga, não é aquilo que a gente vê em São Paulo, Nova York, não, é Itapetininga. Então, acho que Vale a pena. É a revista da família, né? Então, acho que é um assunto que merece aí. Não é. Estão pedindo aqui. Tudo pela família. A comissão voluntária, que eu não sei quem é o representante dessa comissão voluntária, mas vou dizer aqui. Comissão voluntária, obrigado por assistir aqui o nosso programa. O Jornal Cidade Livre estão me cobrando aqui para falar sobre a manifestação de hoje, que terá na Câmara dos Vereadores. Eu vou dizer, estou só esperando abrir aqui. Então, comissão voluntária, obrigado. Fernanda Neri também, que sempre assiste o programa, muito obrigado. Bruno, queria ter você aqui hoje para debater com os nossos amigos aqui, seria um diferencial, mas te espero amanhã no programa também. O Bruno Matsumoto, amigo nosso aqui, gente boa. Vamos lá. Manifestação hoje na Câmara dos Vereadores sobre contra a taxa que aumenta a contribuição de iluminação pública em Itapetininga de R$ 5,00 para R$ 7,50 e de R$ 10,00 para R$ 13,00. Então tá aí, quem quiser participar, tem movimento no Brasil inteiro e Itapetininga não poderia ser diferente. Teve em Angatuba também esse final de semana, o prefeito lá de Angatuba dificultou o acesso dos estudantes ao transporte intermunicipal, também teve manifestação lá em Angatuba e isso cresce a cada dia mais. Mas vamos falar um pouco de Itapetininga. Câmara rejeitou contas de ex-prefeito Roberto Ramalho aprovadas pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado. A Câmara rejeitou na segunda-feira, dia 10, as contas do ex-prefeito Ramalho, relativas ao exercício de 2011. Por 13 votos a favor e 6 contrários, a maioria não seguiu as determinações do TCE, que havia aprovado as contas do ex-prefeito. O projeto substitutivo foi apresentado pela vereadora Denise France, que alegou irregularidades nas variações das aplicações do Fundeb nos meses de março, junho e setembro. Fábio Coelho, e essa questão, vai dar algum problema jurídico aí para o Ramalho? Pois é, há quem diga que ele consegue reverter isso judicialmente. Eu acho que além de ser muito amigo dela, gosto muito dela, do marido, dos filhos, família dela. Eu acho que ela é extremamente séria, essa Denise França é extremamente séria, tem uma intenção absurda de lutar pela educação efetivamente aqui em Itapetininga. Se ela descobriu nesse substitutivo que existe falha de índice, porque assim, o Tribunal de Contas Estadual é um órgão de fiscalização contábil, tá? E tanto é que ele sugere a aprovação ou a rejeição. Ele não determina porque ele não julga. Ele não tem foro de judicialidade. O que ele faz é sugere a aprovação ou a rejeição. Então, no fundo, ninguém fica preso a isso, ao que eles dizem lá. Por quê? Porque, lógico, o ex-prefeito vai se apegar a isso. Não tem a menor dúvida que vai se apegar a isso. Só que eu acho que hoje o que está se experimentando é o mesmo veneno que foi feito há 8 anos atrás, não sei se vocês se recordam disso. Isso. Eu acho importante, porque tem que ver se para um pouco dessa questão política de querer deixar inelegível, e não estou falando especificamente dela, Denise, ou de hoje agora. Eu acho que tudo o que aconteceu na época do Barbará é café pequeno, perto do que a gente viu nesse Instituto Varte. É coisa de juizado de pequenas causas criminal. É coisa banal, idiota. Então, mas houve um crescimento em cima disso, gente colocando arma na Câmara, eu entro armado, não sei o quê. Tá? Isso eu acho perigoso. Essa coisa de ser o grande xerife, eu vou querer mandar, não sei o quê. Eu acho que esse tipo de gente que pode se arvorar numa função de o paladino, eu tenho muito medo disso, porque o Collor foi isso. O
quando ele começou. O Demóstenes Torres foi O isso? Demóstenes Torres também foi isso. Paladino da moral. É muito perigoso isso. O Tribunal de Contas sugere a aprovação ou a rejeição. Itapetininga já deu mostra disso em outras oportunidades. Então, acho que ainda vai ter muita água embaixo dessa E o Ramalho, Fábio, é uma figura morta na política itapetiningana ou não? Pode esperar alguma coisa dele aí? Eu acho que não deve esperar mais nada. Acho que não deve esperar mais nada. Entrando na linha do que o Fábio Coelho falou, eu concordo, eu acho que tem que separar realmente. Se houve aplicação indevida da educação, tem que ser apurado, mas tecnicamente. Né? Então, a Denise Franci, que no meu entendimento é uma das melhores vereadoras em ação na Câmara, tá? Tem que fazer um apontamento mais técnico, deixou de investir isso, por isso, por isso e por isso. Agora, a rejeição, ela tem um ato político. Então, nesse aspecto, eu condeno, porque não adianta você querer, no tapetão, você combater qualquer outro agente político. Então, o próprio jornal, na parte de comentário, fala assim, a intenção é tirar ele do páreo. Não, eu acho que tem que separar uma coisa das outras. Tecnicamente, aplicou errada a verba da educação, tem que punir mesmo. Certo? Agora, a rejeição aí, para mim, eu acho que foi um ato político, não foi técnico. Então você acha que está morto e enterrado politicamente? Eu acho que está. Até porque, e eu dou aula para bastante gente que dá aula em curso de pós-graduação da Nobre Educacional, a gente dá aula para professores e todas as professoras que estavam mais de 10, 12 anos falam, na época do Barbará, você tinha lápis da Faber-Castell, você tinha merenda de qualidade, todo mundo podia se alimentar na escola. Eles sentem falta disso. Nesses últimos 8 anos, teve uma depreciação muito grande disso. De material que era mandado para eles. Isso é voz das professoras. Elas falam que sentem falta. Que nesses últimos 8 anos foi sucateado essa questão de material. Perfeito. Eu entendo, Gurgel, continuando sua pergunta aí, que o último grande líder político de Itapetininga foi o Zé Carlos Tardelli. Tá? Todos os demais, em decorrência do Tardelli, são filhotes do tardelismo. Tá? O único que se salva, porque saiu dessa roda medíocre da política itapetiningana, foi o Giriboni. Tá? Com a ascensão do Di Fiore, definitivamente joga uma pá de cal no tardelismo, que não se renovou. E aí é o Barbará e é o Ramalho. Concorda? Não tem a menor dúvida, em gênero, número e grau. Gênero, número e grau, acho que completamente. É a típica análise política que em todos os lugares aonde você vai, eles falam a mesma coisa. Acabou a era tardelismo. Então, você perguntou do Ramalho. Não existe ramalismo. Não. Não existe. Ele não foi um grande Qual é o grupo político do Ramalho? Não tem. Acho que ele está isolado. Hoje. Já é completamente isolado. Completamente. Os que estavam com ele estão procurando outros. Até porque estavam com ele pela mesma razão. Concorda? Tranquilo. Você acha que ele não vem forte para deputado, forte para prefeito? Se fosse uma liderança de voto, a esposa tinha sido eleita quando se candidatou. Exatamente. Não é liderança, muito menos de voto. Não é liderança. Falaram ali, Fábio, que o grande erro da vida política do Ramalho foi esse. Você concorda? Eu acho que foi. Eu acho que ele não tem que ter tinha outras pessoas, por exemplo, Geraldo Macedo, por exemplo. Exatamente, que é um ótimo nome. É um ótimo nome. Que nunca foi candidato a deputado. Pois é. Eu acho que ali foi a grande tacada para que espirrou. Foi aquela. Vou jogar pimenta. Nenhum nem outro. Porque ambas candidaturas foram decididas sob 4 portas, 4 paredes. Então, quer dizer, o Ramalho foi eleito abrindo as portas e decidiu a candidatura da dona Ângela por conta dele mesmo. A própria candidatura do Geraldo Macedo teria sido uma promessa não cumprida também em 4 paredes. Então, nenhuma das duas candidaturas representaria uma movimentação política. Quem se sobressaiu foi quem agiu diferente, que foi o Edson Giriboni. Então, é preciso mudar. Esse tardelismo aí acabou e sobressai o Giriboni. E não pejorativamente falando, ele foi um grande líder político.
O Tardelli? Isso, o único grande líder político. Os demais não são dos últimos, líderes. Acho que 20 ou 30 anos foi ele. O único líder desse processo aí. Os demais não são líderes. Ramalho nunca foi líder. Sim. O Barbará também não tinha um grupo. Não. Barbará. Tanto Não. que ficou sozinho depois da Tanto é eleição. que acabou. Acho que é o destino do Ramalho. Maravilha, vamos para a próxima notícia aqui. Marcelo Nannini pede a saída de Di Fiore do PSDB. O prefeito Luiz Di Fiore culpou o governo estadual pelo atraso do repasse de 2 meses para a manutenção do hospital regional. Além disso, o prefeito, em entrevista à TV, apontou que a Câmara Municipal seria responsável pela crise na saúde pública. O vereador Marcelo Nannini reagiu às declarações e chegou a pedir, durante a sessão da Câmara, a saída do prefeito da legenda tucana. Ele tem que dar liberdade para os secretários. Reclamou. Páginas de um livro que já se conhecia um pouco ou é surpreendente? Olha, eu essa acho posição? o seguinte, eu sempre escutei isso. Se você quer uma audiência, comece uma briga. E aqui, pelo que eu percebi, a reclamação é: não nos atende, não nos ouve, Não dá autonomia? e não nos dá autonomia. Eu acho que esse é o ponto principal. Como vice-presidente, ele não pode pedir para que o presidente abra mão disso. É uma questão que está em São Paulo, o partido maior que manda e tal. Mas acho que é muito importante para poder mostrar a que veio. Eu acho válido ele ter feito isso. O que eu percebo, e vou falar isso aqui, tem técnico na nossa mesa para falar mais do que eu, entende mais que eu acho, Fábio Arruda, que a assessoria de imprensa da prefeitura atual é sofrível. Ela deixa a desejar em expor as coisas que efetivamente estão acontecendo. Você pega pela mídia social, pelo Facebook, todas as matérias e notícias que estão falando, porque diz que o VART, que diz, que diz, não tem nenhuma contraposição. Manifestação institucional eu não vi até agora, em nenhum jornal daqui. É muito fácil, é só pôr matéria paga, vai até a rádio. Eu acho que o que falta hoje para a prefeitura, além de outras coisas, na minha opinião, embora continuo acreditando na boa intenção dele, do Di Fiore, torço, quero que dê certo, porque eu moro aqui também, quero que dê certo. Eu acho que o que falta é assessoria de imprensa para ele. Concorda? Concordo E muito. ficou bem visível isso na entrevista que ele deu para a TV Tem? Absolutamente visível isso aí. Eu concordo com o Fábio que torça pelo Di Fiore, certo? É a minha cidade, é aqui que eu moro. E ele foi eleito, certo? E o eleito foi ele. Amigo do governador, usou o Alckmin exaustivamente na campanha. Então ele estava muito precipitado para ser o mais simples possível na entrevista na TV. Falou mal do governador. Pô, só tem uma pessoa a quem compete pegar o telefone e ligar para o governador, que é ele próprio. Então foi um tiro no pé. Segundo, reclamou da classe política contra o VART. Ora, quem trouxe o VART foi ele. Né? Então, quer dizer, falta um discurso unificado de comunicação. Agora, comunicação, Fábio, não basta um assessor de imprensa, você não modifica os fatos. Tá. Né? Então, o que a prefeitura precisa agir? Acabou a campanha. Agora começou, já passou 5 meses aí de gestão. A prefeitura precisa administrar. Tá? Então, eu acho que o prefeito está mal administrado, mal assessorado, tanto na área de comunicação, mas principalmente na área gerencial. Então, quer dizer, ele montou um secretariado que não é a cara dele, né? Não, foi uma indicação avulsa, brigou na Câmara para aumentar o salário do secretário sob a argumentação de que eram secretários técnicos e não são. Certo? Senão não teria, até mesmo na área de comunicação, não teria esse imbróglio todo. Então, o que eu acho que o prefeito tem que fazer? Parar, sentar e começar a administrar. Concorda? Tranquilo. Gênero, número e grau, mais uma vez. Essa briga com o Marcelo Nannini é da base dele, pede para sair. Então, mas o que é essa história? O que você achou dessa história? O que você achou da atitude do Marcelo Nannini? O hospital foi coerente é um assunto, da parte dele? Não há coerência em nada pelo visto que está acontecendo lá. Gustavo, o hospital é um assunto seríssimo no município. Está morrendo gente lá.
Certo? Então não se trata de uma vaga no emprego, na garagem da prefeitura. Não, o assunto é muito sério. Precisa ser tratado por gente competente, por gente séria, por gente bem intencionada. Esse grupo VART que veio não tem nenhum currículo de seriedade. Nenhum. Tá? Então a escolha, eu não sei como que vieram parar em Itapetininga, não administra nenhum outro hospital. E você botar gente inexperiente para cuidar de saúde pública é um assunto muito grave. Tá? É tão grave que não pode ser balcão de negócio como estava tendo na Câmara. Então, assim, o que o Marcelo Nannini, o vereador, ele tem que fiscalizar e apontar os erros. O prefeito tem que bater a mão na mesa e dizer, o prefeito aqui sou eu. Entendeu? E não deixar o assunto virar balcão na Câmara Municipal. Aquela audiência pública, uma calamidade da gestão, uma calamidade. Por isso que eu acho que falta, além de tudo, uma boa administração institucional entre prefeitura e Câmara. Porque se tem a maioria na Câmara, não é correto que faça aquilo. Não é correto fazer aquilo, porque tinha gente do lado dele fazendo aquilo. Então, eu acho mais ainda você teria que ter uma boa relação institucional entre poderes para não acontecer o que aconteceu. Até porque cada um tem um papel muito claro. Exato. Né? O executivo executa, o legislativo fiscaliza, faz leis e as fiscaliza. Não cabe vereador ir lá no hospital recomendar A nem B. Quer dizer, a administração hospitalar é uma ciência gerencial. Tem administradores super formados. Super complexa, por sinal. Super. Então, lida com a vida da pessoa. Muito. Não adianta, Gugel, Fábio, qualquer telespectador, com a maior das boas vontades, dizer assim, eu vou lá indicar uma pessoa que eu conheço. Não é bem assim que funciona. Maravilha. Então, hoje na Câmara temos, como disse o Itamar aqui, que novamente... Boa noite, Gustavo. Estamos nos preparando para a sessão hoje. Vamos tentar derrubar a taxa de iluminação. Que Deus nos ajude. Obrigado, Tamar, por sempre deixar nosso Jornal Cidade Livre informado aqui com os atos do Legislativo. Hoje tem também manifestação na Câmara dos Vereadores, arregimentada aqui pela internet. Fábio, e essa majoração da CIP, contribuição de iluminação pública? Eu dou aula disso e eu sinto que eu tenho a obrigação de falar nisso. A contribuição de iluminação pública é uma das espécies do gênero tributo. Em que pese o fato de que o tribunal já se manifestou de que ela é constitucional, na minha opinião, ela é inconstitucional, porque para ser taxa ou contribuição de iluminação pública, você tem que ter dois requisitos, especificidade e divisibilidade. E nesse caso não tem jeito. Mas, de qualquer forma, eu acho que precisa ter uma assessoria mais abalizada nisso. Decreto não majora tributo. Teria que ser lei e vou mais longe ainda. Dá uma pesquisadinha no site do STF. É muito fácil. Pega o 153 da Constituição que diz, só fala em lei. Ele não fala em decreto. Lei aumentará, lei que majorar. Não fala decreto, que é uma das espécies legislativas e pior, é unilateral. É feita pelo prefeito. A lei é feita pelos representantes nossos na Câmara. Ela tem uma discussão, é um colegiado discutindo, legitimamente eleito para isso. O decreto é unilateral, é ato isolado, é ato pessoal. Decreto aumentar... Pelo que eu estudei até hoje, o STF se manifestou tecnicamente dizendo o seguinte, o decreto pode aumentar desde que a lei que determinou a criação da contribuição dê essa margem dentro do que ela dispôs. Então, é o seguinte, vamos supor que a lei que estabeleceu a contribuição de iluminação pública falasse que a contribuição ela pode ir de 5 até 100 reais, o decreto pode aumentar até os 100 reais. O que não pode acontecer é o decreto passar o que a lei determinou anteriormente. Tá? É a única forma de um decreto poder fazer isso. E se é decreto, eu não sei por que está na Câmara. Não, porque a Câmara... É ato unilateral. Não vai votar o decreto dele, vai votar o ato da Câmara, do Dr. Mauri, para derrubar o decreto. Tá. Então, aí... Dr. Mauri, Itamar, Fuad e... A única coisa que eu não sei é se o decreto está dentro do limite estabelecido pela lei
anterior, porque o STF já se manifestou faz tempo em cima disso. O decreto pode majorar a alíquota, porque nesse caso o que está majorando é a alíquota, é o quanto a gente paga. R$3 vai para R$5, né? Isso. Então, e de 7 e pouco vai para e de 5 vai para 7 e pouco, uma coisa assim. Até R$13, uma coisa assim. Se o decreto está dentro do parâmetro que a lei anterior disse, o Supremo já se manifestou. É legal. Se não está, é inconstitucional. Totalmente inconstitucional. O que precisa ver é isso, se a lei anterior deixa isso acontecer. A que estabeleceu a CIP. E a CIP é necessária em Itapetininga, essa majoração aí, enfim, se for constitucional, inconstitucional? Gurgel, eu acho que falta demonstrar isso, tá? Eu não gostaria, eu defendo Itapetininga, tá? Eu acho que a gente tem que buscar o melhor da cidade. Era preciso que o Legislativo se integrasse mais com o Legislativo, porque não adianta também ficar essa briga política, que a gente, Itapetininga, já viu isso na história. Sofremos muito com isso. Da Câmara que exatamente. Isso não avança nada, não é prosperidade para nenhuma das partes. Então, assim, o Executivo poderia explicar por que precisa desse aumento. A Câmara tem que debater o assunto, porque se o objetivo é melhorar a iluminação na cidade, eu acho que é necessário. Tá? Mas você acha Itapetininga escura? Eu acho. Em alguns pontos ou na cidade inteira? Acho. Em muitos pontos. Eu acho que a cidade inteira, sabia? Será? Parece que em outra cidade, São Miguel, é bem mais escuro que Itapetininga. Não, eu acho que precisa melhorar, sim. E o que está em discussão é só assim, o prefeito quer aumentar o valor e a Câmara quer prejudicar o prefeito. Então, assim, nesse contexto, eu sou contra os dois. Eu acho que a prefeitura tem que explicar melhor por que ela quer esse reajuste e a Câmara também tem que promover o bem da cidade. Não adianta ficar só jogando pedra e destruindo a cidade. Por isso que eu saio um pouco fora, primeiro que eu não tenho condição aqui de os meus doutos colegas de banca aqui para discutir o aspecto jurídico. Eu vejo por uma outra ótica, só pela ótica do cidadão. A iluminação precisa melhorar. É preciso aumentar a taxa aí? Não sei. E a Câmara poderia criar meios de convergir melhor para o bem da cidade. Fábio, você acha que esse aumento dos impostos aí ditos na atual administração tem a ver com as promessas de campanha e o pequeno investimento a margem de investimento que tem dentro do faturamento municipal? Eu não vi nenhum indicador de investimento por parte da administração municipal por enquanto. Eu só vi aumento de salário do secretário, eu só vi aumento de imposto, eu não vi nada. Mas, repito, a campanha acabou. Agora a gente precisa dar as mãos para o bem de Itapetininga. Tá? Então, a prefeitura, é um apelo que eu faço ao prefeito Luiz de Fiore, a quem eu tenho certeza da boa intenção e de um projeto mais modernizante, tem que ter uma atitude diferente, tirar fora um grupo político que não é o dele, não é modernizante como o que ele apresenta, e propor uma nova conduta com a Câmara. Porque senão a gente está nos 6 meses aí, logo falando em caça-descaça. Concorda, Fábio? Totalmente. Totalmente. E acho que mais, a Câmara está no papel certo dela de ir brigar em cima disso e tal, mas acho que a Câmara precisava, além disso que ela está fazendo e bem feito, ela precisa discutir mais, ela precisa ter mais audiências públicas para discussão. Olha o que saiu aqui. Empresário Civita propõe plano diretor completo para atrair investimentos a Itapetininga. Coisas milionárias. Quer dizer, eu acho que o que falta é isso, é discutir programa de desenvolvimento correto, organizado, urbanizado, e isso é da Câmara. Por quê? O Legislativo atual não esse de hoje, mas há mais de 20 anos, desde a última Constituição, ele tem ficado com pouca atribuição. É mais requerimento, nome de rua e fiscalização. Na realidade, fiscalizar ato de prefeito, eu penso que não deve ser a atribuição principal da Câmara, porque ela é legislativa, ela tem que fazer lei. Fiscalizar atividades, embora seja uma das questões que ela precisa fazer, se tiver algo errado, é para a polícia, é para o Ministério Público, não é para a Câmara Municipal fazer, às vezes, de xerife e de delegado, de jeito nenhum. Acho que ela tem que discutir política pública para a melhoria da vida em coletividade, principalmente. Mas como ela ficou com a capacidade reduzida,
ela hoje só pode fazer requerimento, indicação, tem mais de 1000. Um monte feito. Ela fica com um campo muito pequeno. Daí, esses atos tomam um corpo enorme. E tomam parte no diálogo da cidade. Aí. O que a gente viu foi a briga para aumentar os salários. A licitação para o lixo que foi super conturbada, super polêmica. Então, quer dizer, eu acho que o prefeito pode vir a público, usar mais a imprensa, melhorar a sua comunicação com a comunidade e explicar melhor os seus projetos. E a manifestação hoje da Câmara, o que você acha? É um reflexo do que está acontecendo aí no Brasil? É um reflexo, sim. Eu acho que a população tem que ir lá, sim. Tem que ir lá, tem que acompanhar o que está acontecendo na cidade e se manifestar. Eu acho que a população é parte... o medo que eu tenho, Gurgel, é de ficar uma briga do poder executivo com o poder legislativo. Crise institucional. Não, é crise de poder só. Meia dúzia de 10 de um lado e meia dúzia de 10 do outro lado. Certo? Fazendo agenda política. Só não pode chamar a polícia, senão vem borrachado. Não. Brincadeira. E uma população sendo manobrada por isso. Aí eu acho que é um perigo. Dizer assim, olha, nós vamos votar contra a taxa, não sei o quê, o povo, eu não quero imposto mais. Aí o povo vai lá brigar. Mal sabe se pode fazer ou se não pode fazer. Então daí você pega um monte de gente, uma massa de gente, que porque não tem a obrigação disso, não sabe tecnicamente o que está discutindo e fica sendo feito de uso de massa lá de manobra. Até que apareça um líder para conduzir, esse é que é o meu grande medo. Eu preciso esclarecer uma coisa aqui, que eu estava falando no sábado, acho que ontem, com o Fuadinho lá pelo Facebook, quando a gente falou sobre as vaias, todo mundo estava falando sobre as vaias da Dilma Rousseff. E um monte de gente falou assim, olha, isso tudo, essas vaias, é da classe média, que pagou quase $300 para ir lá e tal, e que o povão come bem e está vivendo bem, não sei o que e tal. Fuadinho, eu amei o seu projeto sobre não sujar as ruas. Gosto demais de você, querido. Só acho que a lei sendo feita para não ser posta em prática é perigoso. Eu lembro uma frase do Conde Richelieu, fazer uma lei e não cumpri-la é o mesmo que premiar aquilo que você quer proibir. Como é que você vai fiscalizar o cara que joga papel na rua? Você tem que pôr um monte de fiscal na rua, com hora extra e tudo mais. Então, é uma coisa que tem que ser discutido como cultura para a população. Projeto e não educativo. como projeto de lei, porque daí vira aquela história, a lei não pega. E fica uma coisa feita para não ser usada. Aí cai no descrédito da Câmara mesmo. Tanto é que contra a própria o Câmara, Fernandinho usou da tribuna para dizer, não, mas já existe essa lei que foi feita na época do meu pai, lá em 1900. Maravilha. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Queria agradecer a presença dos meus convidados. Fábio Arruda, quiser mostrar novamente a top aí. Obrigado pela sua presença, volte sempre. Obrigado, Gurgel, Fábio Coelho, pela companhia. Quero chamar a atenção para um artigo do Dr. Monteiro, espetacular, que por si só já justifica. Ele que é médico, fala letra ilegível, vergonha médica. Que realmente isso é lamentável. Um médico, doutor, com 6, 10 anos de faculdade, escrevendo de forma ilegível. E existe lei dizendo que não pode ser. Exatamente. Tem que ser feito computador. Enfim. Obrigado, Fábio. Obrigado Volte sempre, pelo Fábio convite. Coelho. Obrigado. Eu vou fazer a propaganda dele aqui, então se ele depois também vou provar. Muitíssimo obrigado, Fábio. Gustavo, estou à disposição sempre, a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Queria lembrar novamente que daqui a pouco tem sessão da Câmara dos Vereadores ao vivo, a transmissão ao vivo aqui pela nossa TVI, a TV que conta a nossa história, e dar um recado novamente aos meus amigos aqui da Comissão Voluntária, para a Fernanda Neri, que me cobrou aqui na internet, que terá manifestação na Câmara. Então, quem quiser ir lá saber do que se trata, ou já sabe do que se trata e não concorda, vai lá. Quem não quiser e não concorda, não vai. Essa é a nossa democracia. Fiquem com Deus. Parabéns ao povo paulista que está aí nas ruas protestando e se manifestando ordeiramente, né? Não sou conduzido, conduzo. Vamos lá, Paulista. Fiquem com Deus. Amanhã a gente está de volta. Até lá. Do